E você vê aí todos os carros já no grid, as equipes perfiladas, porque a partir de agora vamos acompanhar juntos a execução do hino nacional brasileiro. É a Pátria Amada Brasil que acompanha a partir de agora a segunda etapa do Porsche Império GT3 Cup. Bastante movimentação ali no grid de largada. Nós observamos, Marcelo Gomes, junto de alguns dos carros, havia pneus para uma eventual troca. Não vejo nesse momento, assim, não percebemos aqui da cabine. Aí o Marcel Visconde, piloto do carro número 20, não percebemos aqui da cabine algo que possa sugerir que vá haver uma troca de pneus no grid, como tivemos na Fórmula 3, por exemplo, na questão aderência, questão pista molhada ou pista seca. Não, acho que é só por precaução mesmo, para evitar qualquer correria, caso ocorresse a chuva, porque aqui é imprevisível, mas eu acho que não vai ser utilizado, não. Aí você vê o carro do Márcio Mauro lá na sexta fila do grid. Márcio Mauro que ontem foi... Tá aí o Márcio. Ontem ele foi... segundo colocado na prova da categoria Master. Ficou bonito esse novo carro do Márcio Mauro. Qual é a cor desse carro, mesmo, Guilherme Bantel? É um degradê que vai de azul claro até azul mais escuro. Ah, é só azul? Poxa, só azul. Aí o Márcio Mauro, agora na categoria Cup, ele que no ano passado disputou a categoria Challenge. Tá de ninja, Márcio? Márcio Mauro sempre um pouco contido ali, o jeitão tímido dele, e principalmente no momento de expectativa para uma largada. Imagina a expectativa desse aí, Rodrigo Batista. Luke. O nome do fim de semana até agora, Bruno Monteiro. E eu tô ao lado agora do Werner Nagbauer, que você... Primeiro, para fazer a sua pergunta, de qual cidade que você é, Werner? Porto Alegre. Porto Alegre, está retirada a sua dúvida aí, Luke Monteiro. Pronto. E agora, uma pergunta sobre essa prova. Qual a sua expectativa saindo aqui no meio do pelotão com esse safety car aí na primeira volta? Acho que tentar fazer uma boa largada, tentar imprimir um ritmo bom de corrida e chegar mais para frente. Esquentar bem o pneu dianteiro, que tem sido, acho que o desafio para todo mundo aí, e buscar um resultado melhor. Tá certo, então já está paramentado, vai para o carro Werner Nagbauer de Porto Alegre. O Werner Neugbauer de Porto Alegre, o Miguel Paludo de Nova Prata. Na categoria Challenge nós temos o Marçal Miller de Novo Hamburgo e temos mais um gaúcho também lá no grid da Challenge, que é o Odair dos Santos. Ele é conhecido como Paraguaio Voador, já que tem negócios e reside no Paraguai, em Ciudad do Leste, mas ele é, por nascimento, gaúcho de Ajuricaba. Aí você vê já a placa de 5 minutos. Os integrantes da equipe Porsche Império GT3 Cup já vão tomar o caminho de volta aos boxes. Aí Miguel Paludo, gaúcho de Nova Prata. Outra novidade nossa aí na transmissão, né? Câmera on-board ao vivo. Para você acompanhar todo o trabalho do piloto. E olha só, é um painel considerável para ele dar conta ali durante a corrida. Inclusive cronômetro no meio do volante.
apesar de toda a aquisição de dados, todos os sistemas que dão o tempo de volta, o piloto faz questão de se manter fiel às origens ali com o cronômetro no meio do volante, Marcelo Gomes. Esse cronômetro, principalmente para endurance, é muito útil, né? Onde ele abre o cronômetro para entrar no box, para saber o tempo de parada, independente da equipe cuidar, o piloto também cuida. Agradecer aí a Foco Digital que está fazendo essas imagens sensacionais para a gente aí ao vivo, on-board, na nossa novidade da etapa. Nós vamos ter também uma câmera como essa no carro do Lico Kaiser Model. O Lico que vai largando lá da 12ª posição. O Miguel Paludo é o 3º colocado no grid. Olha lá, Bibi de novo na pista. É o Denis Dirani, né? O Denis Dirani quem vai, lógico. São imagens de agora há pouco, né? Bim Bendon está na pista de novo. Nós temos uma imagem de instantes atrás, mas está na pista de novo o Bibi. Mãozinha de caminhoneiro na janela, lá. Ali um belíssimo modelo clássico da Porsche. O 993. Que vai sendo o Bibi móvel por enquanto, né? Daqui a pouco nós vamos para a movimentação. 1 ou 2 voltas de apresentação? Nenhuma. Como vamos ter a largada com o safety car? Porque eu mencionei isso. Normalmente nós temos essa dúvida se serão 2 voltas de apresentação ou apenas uma. Mas com a largada sendo dada com o safety car na pista, no momento em que os pilotos partirem em movimentação, atrás do safety car pilotado pelo Ricardo Landi, perdão. Daniel Landi é o antigo piloto da Fórmula 3, mas é o Ricardo Landi quem está ali no safety car. O cronômetro já vai ser aberto para 25 minutos e depois dos 25 minutos, mais uma volta de corrida. Aí a pista toda já à disposição dos pilotos. Tem só um cinegrafista ali, mas devidamente orientado pela direção de prova. Assim que os pilotos partirem em movimentação de volta de apresentação, ele vai produzindo essa imagem aí para você. Valeu a pena ele ficar por ali mais um pouquinho. Aí o carro do pole position. O Rodrigo Batista, 3 corridas até agora, 2 vitórias do Rodrigo Batista. Será que vem para a 3ª vitória em 4 corridas? Já já a gente vai saber daqui a menos de meia hora. Porque agora os pilotos vão partindo em volta de apresentação. Está aberto o cronômetro do Porsche Império GT3 Cup, etapa de Interlagos. O movimento é de volta de apresentação, mas a corrida já está valendo. O grid de largada formado com a pole position. Mais uma dele, de Rodrigo Batista. Ao lado dele na primeira fila, o tio, o Ricardo Batista. Na segunda fila nós temos Miguel Paludo e outro tio do Rodrigo, o Adalberto Batista. Na terceira fila, virando a página, nós temos Fernando Fortes e Carlos Ambrosio. Na quarta fila, Tom Vale e Werner Neugbauer. A quinta fila, virando mais uma página para você, traz o Marcel Visconde e o Maurício Billy. Ali nós temos uma inversão, né? Tá o Maurício Billy em 9º, o Marcel Visconde em 10º, é isso mesmo. O 11º colocado é o Márcio Mauro, o 12º é o Lico Kaiser Model. Meu monitor aqui tá com alguma coisa invertida, vamos por ali. O Márcio Basso é o 13º, o Dario Giustosi é o 14º, Kleber Faria é o 15º, o Pedro Queirolo é o 16º, 17º colocado, virando mais uma página, vai ser o Vanue Faria. O 18º é o Guilherme Figueroa. O 19º é o JP Mauro, o 20º é Marcelo Stallone, em 21º o Cristiano Piquet e em 22º Dudu Azevedo. O Piquet e o Azevedo foram os pilotos que tiveram problemas no treino classificatório. Inclusive o Bruno Monteiro pode confirmar para nós, mas tenho a impressão de não ter visto o carro do Dudu Azevedo no grid de largada. Primeira volta de corrida que vai sendo percorrida com o safety car na pista. E pelo distanciamento entre os pilotos aí, devemos supor que teremos pelo menos mais uma volta com o safety car na pista. Os pilotos têm no Porsche Império GT3 Cup, mais uma particularidade, a comunicação direta via rádio com a direção de prova. Então, em casos extremos, em caso de necessidade, o próprio diretor de provas, que é o Sérgio Berti, intervém com os pilotos via rádio para alguma comunicação. O safety está com a luz acesa ainda, vamos para mais uma volta. Mais uma volta de apresentação, portanto, ou mais uma volta com o safety car na pista. Antes do início da disputa pela vitória, já temos 2 minutos e 20 segundos de corrida transcorridos. Daqui a pouquinho, bandeira verde, liberando a disputa pela vitória. O Adalberto Batista, 4º colocado no grid, é o pole position entre os pilotos da categoria Sport. A Sport tem o Adalberto Batista como pole, Fernando Fortes como 2º, o Marcel Visconde como 3º.
O Márcio Basso como quarto, Kleber Faria como quinto, Vanue Faria em sexto e Cristiano Piquet em sétimo. São 7 pilotos da categoria Sport. Luque, Diga, Bruno Monteiro. e só confirmando a informação que você tinha me perguntado há poucos minutos atrás, com relação ao Dudu Azevedo, a batida dele na classificação foi muito forte, não deu tempo de colocar o carro dele pronto para essa prova. Talvez esteja na pista hoje à tarde, na segunda prova da etapa, o Dudu Azevedo, piloto do carro número 88. É a torcida que fica para que o Dudu Azevedo possa estar na pista, portanto. Aí o Miguel Paludo, a fera do Rio Grande do Sul. E olha só, Miguel Paludo da pista para a área de boxes, um dos belíssimos quadros produzidos pelo Roberto Mucilo Torino, um artista, e podemos definir assim, um artista gaúcho também, que está expondo parte do seu trabalho aqui no lounge do Porsche GT3 Cup em Interlagos. Vários carros do nosso grid retratados aí no belíssimo traço, no belíssimo jogo de cores do Roberto Mucilo Torino. Olha aí a imagem on-board do Miguel Paludo. À frente dele ali o carro do Ricardo Batista. E o Miguel Paludo, que poderia ter uma vantagem pela terceira posição, por estar do lado de dentro da pista, já veio essa vantagem. Uma vantagem em relação ao Ricardo Batista, né? Vê essa vantagem aniquilada, porque quando tivermos bandeira verde, os pilotos estarão todos em formação de fila indiana única. Apagou o pirilampo, o safety car. Foi isso, Marcelo Gomes? Não consegui ver, mas acredito que agora largue mesmo. Já vamos com 4 minutos de prova iniciada. Vamos para a bandeira verde. Aí está o safety car pilotado pelo Ricardo Landi, com as luzes de alerta apagadas. Rodrigo Batista, Ricardo Batista, Miguel Paludo, Adalberto Batista, Fernando Fortes, Carlos Ambrósio. Os 6 primeiros colocados no grid. Carlos Ambrósio tem a pole position entre os pilotos da classe Cup Master. Tom Vale nessa classe é o segundo. Maurício Billy é o terceiro. Márcio Mauro é o quarto colocado. O quinto é o Dario Giustosi. O sexto é o Guilherme Figueiredo. E o sétimo é o Marcelo Stallone. Agora é o Rodrigo Batista quem vai trabalhando com a circunstância já de relargada. Vai caber a ele determinar a velocidade nesse fim de volta sob bandeira amarela. Eles já apontam na reta para o complemento na volta número 2. Está valendo a disputa por posições na segunda etapa do Porsche Império GT3 Cup. Rodrigo Batista sem maiores transtornos para defender essa primeira posição. Veja ali o Werner, como já vem infernizando a vida do Tom Vale. Quase um toque lateral dele com o Maurício Billy. O Werner tem o carro preto e verde número 8. O Maurício Billy tem o carro amarelo número 34. O pessoal às vezes tira sarro quando a gente faz referência ao carro pela cor, mas é uma maneira fácil de você identificar rapidamente ali na imagem quem é quem na disputa por posições. Rodrigo Batista por dentro. Olha o Werner atacando de novo o Tom Vale. Tentou o golpe surpresa ali pela linha interna. O Tom acompanhou. Esperto, experiente. Sabe tudo e mais um pouco. O Tom Freitas Vale. E o Ricardo Batista já é todo pressão para cima do sobrinho. Aí a briga em família. Valendo a vitória no Porsche Império GT3 Cup. Rodrigo Batista é o primeiro, Ricardo Batista é o segundo, tudo ok com a largada, é o que informa a direção de prova. Você vai de carona com o Miguel Paludo na terceira posição, vai fazendo parte também da briga pela liderança nesse início de prova. Vamos pela terceira volta de corrida, é a primeira com bandeira verde. Olha só a delicadeza com que o Miguel Paludo trata de operar o volante de seu Porsche GT3 911. Aí a curva mais travada do circuito, o bico de pato. Pelotão ainda todo bastante próximo. Fernando Fortes, carro número 32, mantendo ali a quinta posição. Ele traz junto dele o Carlos Ambrósio e o Tom Vale. O Ambrósio e o Tom Vale, veja só, Carlos Ambrósio tem o carro número 18, Tom Vale número 99. Eles são primeiro e segundo da categoria Master. Olha o Marcel Visconde tentando o golpe por dentro. Veio para cima do Márcio Mauro, tomou a fechada de porta, Pedro Queirolo acompanhou. Olho também na corrida do Pedro Queirolo, teve dificuldades no treino classificatório, largou da 16ª posição. É sempre piloto para disputar a vitória no Porsche Império GT3 Cup. O Pedro Queirolo do carro número 13. E vem ali, atrás do Marcel Visconde. Terceira volta completada. Veja aí, Lico Kaisermodel buscando reação também. É o 10º colocado na prova. Pedro Queirolo já ganhou 3 posições, é o 13º. Vai lá fora, atrás de volta. O JP Mauro. E o Cristiano Piquet tendo problemas de novo lá ao fim da reta. Marcel Visconde lado a lado com o Pedro Queirolo. Pedro tenta por fora e consegue a ultrapassagem. Para assumir a 12ª posição, Pedro Queirolo. Veja o Lico Kaisermodel como vai usando a pista de rolamento externa lá. A área de escape na descida do lago. Trouxe de volta o Mike Bauer. É toda pressão para cima do Tom Vale. Um começo de prova bastante movimentado na pista de Interlagos. É o início da segunda etapa do Porsche Império GT3 Cup. Nós vamos apresentar para você de novo aquela imagem que eu mencionei instantes atrás. Olha só, enquanto o Márcio Mauro vem ali com o carro número 11 recebendo pressão do Marcel Visconde,
Olha aí como foi o Márcio. Lado a lado com o Lico Kaisermodel. E olha onde o Lico colocou as duas da direita. Houve até um toque dele com o Márcio Mauro ali, Marcelo Gomes. E por isso o Márcio Mauro atravessou. Apesar da imagem estar muito bonita, fica difícil da gente entender a manobra ali, mas parece que foi apoiando a curva inteira ali, não foi só um simples toque, não. E ali, o momento em que o João Paulo Mauro foi lá para a área de escape, e lá atrás o Cristiano Piquet escapando, caindo para a última posição. O S tá bem complicado mesmo. Quem freia no traçado certo ali tá passando reto. Ali tem o pit sorb, que é aquela solução em formato de pó. Ali dá a impressão que tem terra na pista. Não é terra, não. É o pit sorb que foi aplicado ali justamente para a absorção do fluido que ali tinha, no caso o óleo dos carros da categoria preliminar. Ali o Márcio Basso, o carro número 2, fazendo a ultrapassagem sobre o Márcio Mauro. É Márcio contra Márcio e o Basso levou a melhor sobre o Mauro. O pit sorb ajuda bastante a resolver o problema do óleo, mas não resolve 100%, né? Não há milagre. Rodrigo Batista segue na liderança da prova, menos de meio segundo à frente do Ricardo, que acaba de fazer a volta mais rápida da corrida. 1 minuto 38 segundos, 893 milésimos. Tá o Miguel Paludo, terceiro colocado, acompanhando de perto o duelo da família Batista. Tem outro Batista atrás dele, que é o Adalberto. É o quarto colocado. Eles vão pelo contorno da curva do Pinheirinho. Você vai com o Miguel Paludo. Você observa que o piloto troca as marchas acionando borboletas que existem ali atrás do volante. Não existe alavanca de câmbio nessa versão do Porsche 911 GT3 da família 991. Miguel Paludo. Coincidentemente, o layout que ele usa, que é o mesmo do patrocinador dele lá nas provas da NASCAR norte-americana, tem as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Olha o Pedro Queirolo para cima do Lico Kaisermodel. Os dois vêm em prova de recuperação e o Pedro passou de viagem pelo Lico Kaisermodel para assumir a 10ª posição. O Lico disse antes da corrida, complicado pensar em vitória largando lá de trás, mas se colocar no grupo dos 8 primeiros é um excelente negócio para eles, porque para a formação do grid da segunda prova nós vamos ter a inversão absoluta das primeiras posições. Quantas posições? Não sabemos. Existe um sorteio depois da corrida para definir se são 6, 7 ou 8 as posições submetidas à inversão. Você viu ali como saiu da pista e já voltou o Maurício Billy, vem para cima dele o Pedro Queirolo, traz junto o Lico Kaisermodel e o Ricardo Batista de novo fazendo volta mais rápida da corrida, agora na casa de 1 minuto, 38 segundos, 747 milésimos. Rodrigo Batista também marcou um 38.7. A diferença entre os tempos de volta deles foi de 39 milésimos de segundo. Quase que a mesma volta ali, impressionante, a diferença nula. Miguel Paludo virando em 1:38.9 e a partir dali todo mundo já na casa de 1:39 por volta. O Lico Kaisermodel, o carro número 63, não desiste da pressão não, ele vai para cima do Pedro Queirolo, veja ali. Pedro Queirolo e Lico Kaisermodel agora em 9º e 10º lugar na corrida, os dois passaram pelo Maurício Billy. Quem está à frente deles é o Werner Neugebauer. E o 8º lugar significa pelo menos a 3ª posição. Pode significar pelo menos a 3ª posição no grid. Poderemos ter também a inversão de 6, ou melhor, é o 6º lugar que significa a 3ª posição no grid. Então eles têm de remar bastante. Olha o Neugebauer para cima do Tom e aí não ia caber. Ali não ia caber, só havia espaço para um carro. O Werner mergulhou, o Tom fechou a porta para ele. O Tom, que era o 2º colocado da categoria Master. O Werner vai tentando voltar à pista, questão de ver pelo outro lado do carro, lado esquerdo, se não houve danos maiores ao Porsche número 99 do Tom Vale. Veja aí, JP Mauro, Kleber Faria, o Guilherme Figueiredo, o Marcelo Stallone, todo mundo passando pelo Werner Neugebauer. Quero ver de novo essa tentativa do Werner Neugebauer, que acabou com as chances dele de pensar em pódio nessa prova que abre a segunda etapa do Porsche Império GT3 Cup. Às vezes o ângulo da câmera engana um pouco, mas do nosso ângulo aqui que a gente conseguiu ver, era nítido que isso ia acontecer, não cabia dois ali mesmo. O Werner foi um pouco otimista demais e não ia completar essa manobra. Olha só, na saída do mergulho, o Werner tirou. Veio para tentar retardar a frenagem. À frente dos dois ali o Carlos Ambrosio. O Tom Vale foi para o traçado. Quando o Tom Vale fechou a porta, o Werner já tinha uma parte do carro ali lado a lado com o Tom Vale, né? É uma situação que os comissários desportivos vão avaliar para eventualmente deflagrar punição para um ou para outro. Os comissários desportivos da etapa, que são o Ernesto Abreu Filho, do Rio de Janeiro, o Marcos Ramacciotti e o Daniel Menezes, ambos aqui de São Paulo. Os comissários desportivos da Confederação Brasileira de Automobilismo.
Nosso diretor de provas é o Sérgio Berti. E aí você tem Márcio Mauro e Dario Giustosi. Márcio Mauro acabou de ganhar a 11ª posição, fez a ultrapassagem sobre o argentino Dario Giustosi. Olha aí, a gente falou, a Master KTV foi buscar a imagem da ultrapassagem do Márcio sobre o Dario, que usou um pouquinho a área de escape ali na descida do lago, deixou espaço suficiente para o mergulho do Márcio Mauro, que passou e abriu um pouquinho. Márcio Mauro, Dario Giustosi, Márcio Basso, Vanoe Faria, eles formam o grupo do 11º até o 14º. Depois de 7 voltas de corrida, 7 voltas já completadas pelo Rodrigo Batista, pelo Ricardo Batista, pelo Miguel Paludo. Do Rodrigo para o Ricardo, 6 décimos de segunda diferença. Aí você vê Fernando Fortes com o carro número 32. É todo pressão para cima do Adalberto Batista. É a briga que vale a vitória na categoria Cup Master. Eles são 4º e 5º colocados na classificação geral da prova. Vamos a 11 minutos e meio da abertura da última volta. É o Porsche Império GT3 Cup na pista de Interlagos. Você comentou agora há pouco sobre o Vanoe Faria. A gente já consegue ver uma boa evolução do Vanoe em relação à etapa de Curitiba. Ele já vem virando tempo bem próximo aos ponteiros. Claro, ainda falta alguma coisa, mas está tomando aí um segundo e pouquinho dos ponteiros. Não tenho dúvida que até o final da temporada o Vanoe já vai estar andando no pelotão da frente. Maurício Billy, carro número 34, Marcel Visconde, carro número 20. Eles disputam a 9ª posição na prova. Maurício Billy, que é tricampeão da categoria Cup Master. Marcel Visconde, que é o piloto mais experiente do Porsche Império GT3 Cup. Desde a criação do campeonato em 2005, Marcel Visconde ficou fora de apenas 2 etapas de 4 corridas do Porsche Império GT3 Cup. Uma delas, na Espanha, em 2013, esteve no Autódromo de Barcelona, mas por conta de um problema de saúde, acabou abrindo mão da participação. Ele tenta o mergulho. No mergulho, fechou a porta para ele o Maurício Billy. Às vezes a gente comete umas redundâncias assim que são inevitáveis, como o Sérgio Jimenez disse ao Bruno Monteiro, onde o peso pesa, mas fez pleno sentido diante do contexto da conversa que eles vinham tendo para a explicação do lastro que é aplicado aos carros dos 10 primeiros colocados na classificação do Porsche Império GT3 Cup. O líder do campeonato leva um peso extra de 50 quilos, o vice-líder leva um peso extra de 45 quilos, é o Miguel Paludo, o vice-líder. O líder é o Rodrigo Batista, terceiro colocado, que leva 40 quilos de carona. Não vou nem dizer indesejada, porque se tem essa carona toda é porque está bem no campeonato. É o Lico Kaiser Model. Quarto colocado no campeonato é o JP Mauro. O quinto colocado é o Ricardo Batista. O sexto na pontuação é o Werner Neugbauer. O sétimo é o Tom Vale. Aí você vê o Pedro Queirolo já colocando o terrorismo psicológico ali para cima do Carlos Ambrosio, que é o líder da categoria Cup Master. Luque. Diga, Bruno Monteiro. E depois daquele acidente, o carro do Werner Neugbauer não teve condição de continuar na prova. Ele acabou de abandonar e também não está mais na prova. O Cristiano Piquet, que sentiu uma vibração no carro, não estava confortável, acabou parando e o pessoal da Porsche vai avaliar os 2 carros para a próxima corrida. Aí vale também o senso do piloto, né, Marcelo Gomes? No caso do Cristiano Piquet, sentiu uma vibração no carro, preferiu parar. E olha aí, tem ocorrência lá no terceiro andar da torre, Marcelo. O incidente entre o Márcio Mauro e o Lico Kaiser Model está sob investigação. Vamos aguardar aí para ver qual vai ser a direção dos comissários. E eu confesso para você, Marcelo, que eu não lembro de ter visto um acidente entre o Márcio Mauro e o Lico Kaiser Model. Você viu que o Pedro Queirolo forçou a barra um pouquinho ali, recolheu na junção, mas na saída da junção pôs por dentro e já vai ganhando a 6ª posição, e o Lico que vem era junto. do Carlos Ambrosio. O Lico Kaiser Model pegou a carona, vem a reboque no carro do Pedro Queirolo. Queirolo é 6º, Kaiser Model é 7º. Ambrosio é o 8º colocado, mantém a liderança da categoria Master. Agora o adversário mais próximo dele, logo atrás dele, é o Maurício Billy, que é o 2º da categoria Master. Tem só 3 títulos o Billy na Master, tá? Sabe pouco. Carlos Ambrosio vai se preocupando. Maurício Billy pode vir para cima dele já já. O Maurício Billy foi 1 segundo e 1 décimo mais rápido que o Carlos Ambrosio na volta número 9. Vamos aí a 8 minutos da abertura da última volta. O Pedro Queirolo já está garantido pelo menos na 3ª posição do grid da próxima corrida. Não sabemos ainda se serão invertidas 6, 7 ou 8 posições. Se inverterem 8 posições, Pedro Queirolo vai largar em terceiro. Se inverterem 7, ele larga em segundo. Se inverter em 6, ele fica com a pole. Olha o Marcel Visconde. Não tem vida fácil ali para passar o Maurício Billy, não. Briga que vale o 9º lugar na prova. Billy é o 9º, Visconde é o 10º. Depois de 9 voltas de corrida, Rodrigo Batista de ponta a ponta até aqui vem acelerando para sua 3ª vitória no Porsche Império GT3 Cup. Ricardo Batista é o 2º. E vem na balada, hein? A 1 segundo e 1 décimo do líder.
Tem nada definido não. Miguel Paludo, terceiro colocado, está a 2 segundos do líder. O quarto colocado é o Adalberto Batista. O quinto é o Fernando Fortes. O sexto é o Pedro Queirolo. Largou em 16º. O Pedro Queirolo já é sexto colocado. Ele avisou que vinha para recuperação e já faturou 10 posições ali. Temos ainda 7 minutos e mais uma volta de corrida pela frente. Pedro vem a 5 segundos e 2 décimos do Fernando Fortes, que é o quinto. Ela vai ter que remar bastante se quiser pensar em ganhar mais uma posição. Maurício Billy e Marcel Visconde. Uma briga bastante acirrada pela 9ª posição. O Billy na última volta marcou 1 minuto 40 segundos e 7 décimos. O Marcel Visconde 1 minuto 40 segundos e 6 décimos. É a 10ª volta que vai sendo completada. E olha só, 1:41.0 para o Billy, 1:41.0 também para o Marcel Visconde. Esse aí, Rodrigo Batista, abriu 1 décimo de segundo a mais em relação ao Ricardo. 1:39.4 para o Rodrigo Batista, 1:39.5 para o Ricardo Batista. Miguel Paludo, 1:39.7. Adalberto Batista, que vem em quarto, 1:39.5 também. Abre um pouquinho em relação ao Fernando Fortes nessa volta. Abriu 1 segundo, não foi um pouquinho não, foi bastante. Adalberto Batista livrou 1 segundo sobre o Fernando Fortes só na volta número 10. E os 4 primeiros vêm numa batida muito igual. Até mesmo o Pedro Queirolo, que está em sexto, também está virando volta muito parecida dos 4 primeiros. Eles estão virando uma diferença ali de 1, 2, 3 décimos no máximo entre eles. Então, vê que eles estão realmente bem confortáveis e estão andando no limite, porque estão bem próximos uns dos outros. E olha só a durabilidade dos pneus Michelin. O Márcio Mauro, o Márcio Basso e o Marcelo Stallone acabaram de fazer as voltas mais rápidas deles na corrida, depois de 10 voltas. Na 10ª volta de corrida, Márcio Mauro foi cravar o melhor tempo dele na prova. O Márcio Basso e o Marcelo Stallone também. E ainda mais com o tempo do jeito que está, o aquecimento do pneu demora para vir. Então, como a durabilidade do Michelin é muito melhor, ele passa da volta do pneu, mas aí ele atinge o aquecimento ideal, então aí acontece isso. A gente vê piloto melhorando volta na 10ª volta e é capaz de ver ainda mais disso mais para frente. Aí você vê Ricardo Batista, bicampeão do Porsche Império GT3 Cup. Ricardo Batista, campeão de 2007 e de 2012. Aí o carro do Tom Vale tem a impressão de que a traseira foi embora. Ele deixou o carro esparramar lá pela área de escape. Isso é na descida do lago. Deu para ver o contra-esterço ali só olhando a roda dianteira. Só estava aparecendo a roda e já deu para ver que tinha um carro de lado ali no entorno daquela roda, né? O contra-esterço total do Tom Vale para manter o controle, para evitar uma rodada. E aí você vê Dario Giustozzi, número 12, Márcio Basso, número 2, Vanue Faria, número 105, 12º, 13º e 14º colocados na corrida. Na categoria Cup Sport, o Adalberto Batista é o primeiro colocado, Fernando Fortes é o segundo, o Marcel Visconde é o terceiro, o quarto colocado é o Márcio Basso e o quinto é o Vanue Faria. Isso na classificação da Cup Sport. E olha aí o Ricardo Batista. Como vem para cima do Rodrigo. Vai se aproximando bastante, hein? Vai se aproximando bastante o Ricardo Batista, mesmo tendo perdido meio segundo na volta número 11. Sob investigação dos comissários desportivos também, o toque entre o Werner Neugebauer e o Tom Vale, que acabou com a corrida do Werner e que deixou o Tom Vale lá na 19ª posição por enquanto. Daniel Menezes, Ernesto Abreu Filho e Marcos Ramaciotti vão avaliando as circunstâncias daquele toque. Eu acho que vai sair punição daí. Você acha que sai punição para quem, Marcelo Gomes? Pro Werner. Pro Werner, ok. A direção de prova vai avaliar e nós também. Eu até disse que não lembrava de ter visto esse incidente, mas vamos rever, portanto, o incidente entre o Lico Kaisermodel e o Márcio Mauro. Ah, foi aquele lá no começo da prova. Verdade, tinha observado até. Parece ter havido um toque entre eles. Marcelo Gomes falou que a imagem era muito bonita. E de fato é. É a Master KTV na captação, né? Aí não tem jeito. Só sai imagem bonita mesmo. Olha só. E aí o toque do Werner Neugebauer com o Tom Vale. Abrem-se algumas interpretações, Marcelo Gomes. Da mesma forma como pode ser entendido que o Werner foi otimista demais, como você definiu, que abusou do otimismo, que foi afoito, ele já havia colocado parte do carro dele ao lado do carro do Tom Vale. É aquilo que a gente disse ontem, a análise desse tipo de acidente é muito complexa. E a gente aqui dá palpite, né? Os comissários sabem o que eles estão falando e o que eles estão fazendo. É capaz de vir uma punição para o outro piloto.
E eles têm uma análise completamente diferente, mais técnica, baseada em regulamento, enfim. Algumas vezes. Ao meu ver aqui, o erro foi do Werner, apesar de ser uma coisa bem... não foi proposital, obviamente, não foi uma coisa na maldade, foi uma coisa que eu acho que ele foi um pouco otimista demais. Talvez até seja coisa de corrida, não tenha punição, mas a visão dos comissários é sempre diferente da nossa, né? Algumas vezes a gente discorda de algumas decisões dos comissários desportivos. Exatamente. Na mera condição de palpiteiros que somos, não temos nada a ver com os julgamentos da prova. Nesse caso em específico, entre o Werner e o Tom, se vier uma punição para o Werner, ela tem justificativa legal. Se vier uma punição para o Tom, ela também tem uma justificativa no CDA, que é o Código Desportivo do Automobilismo. E pode não vir punição para ninguém também. Eles podem entender que foi um lance normal de corrida, não acho que vai acontecer isso, mas pode ser que aconteça sim. Os comissários determinarem que é coisa de corrida e ficar por isso. Eu já tive a oportunidade de participar em algumas provas como piloto consultor na torre, junto com os comissários, que às vezes eles pegam um piloto consultor para eles terem a visão do piloto num acidente, num incidente, e é realmente bastante complexo o trabalho deles. Então, é o que você disse, qualquer decisão que vier, com certeza está baseada em alguma coisa. Às vezes eu olhava e falava, não, mas... vocês estão loucos. Ele falava, não, você tá louco. E é verdade, eles sabem o que eles estão falando, eu não. Olha, o Marcel Visconde vai conseguindo, enfim, a ultrapassagem sobre o Maurício Billy, vai assumindo a 9ª posição o Marcel Visconde. E a gente fala em categoria esporte, em categoria master, qual é a diferença entre as categorias? Tecnicamente, nenhuma. Os carros são os mesmos para todos os pilotos. São carros exatamente iguais para todos os pilotos. Todos eles pontuam na categoria Cup. É a categoria em disputa, é a categoria que está na pista nesse momento com 19 carros. No caso da categoria Master, enquanto você vê a ultrapassagem do Marcel Visconde sobre o Maurício Billy por outro ângulo, a categoria Master tem uma classificação à parte, além da classificação geral da prova, para os pilotos que têm 50 anos ou mais. Então, além da pontuação geral no campeonato, eles marcam pontos por um campeonato à parte, mais uma volta sendo completada aí pelo líder. Na categoria esporte, são os pilotos que não terminaram nenhuma das 3 últimas temporadas da categoria Cup entre os 5 primeiros no campeonato. Como é o caso aí, por exemplo, do Adalberto Batista, do Fernando Fortes, que vai estreando esse ano na categoria Cup, do Marcel Visconde, ou do Márcio Basso, ou do Vanoé Faria, que vai voltando para as pistas nesse ano no Porsche Império GT3 Cup. Então, todos eles, categoria Cup. A classe Sport é uma classe de graduação para os pilotos que estão buscando lá o topo do Porsche Império GT3 Cup, e a categoria Master com uma classificação à parte para os pilotos que a partir do ano em questão, logicamente 2017, tem 50 anos ou mais, ok? Você acompanhando aí a classificação parcial da prova depois de 14 voltas, você tomando uma carona agradabilíssima com o Miguel Paludo nas 2 tomadas do Laranjinha, ali à frente do carro dele. O Ricardo Batista, que é o segundo colocado na prova. O Paludo vem a 1 segundo do Ricardo Batista. Estamos na penúltima volta de corrida. São as emoções do Porsche Império GT3 Cup na pista de Interlagos. Aceleração em direção ao Bico de Pato. Aí tem frenagem. Olha lá a mão esquerda do Paludo como vai batendo na borboleta para redução de marcha. Miguel Paludo, piloto gaúcho, tricampeão no Porsche Império GT3 Cup. Terceiro colocado. Na prova extra de ontem ele foi quinto. Hoje é terceiro. À frente dele, sobrinho e tio, Rodrigo e Ricardo Batista. Rodrigo Batista vem acelerando já pela subida que traz para a reta dos boxes, para a abertura da última volta de prova. Em 4 corridas, 3 vitórias de Rodrigo Batista. Que início de campeonato faz o Rodrigo Batista no Porsche Império GT3 Cup. Já passa recebendo placa de última volta. Vai acelerando pela última vez pelo traçado de 4.309 metros do Autódromo José Carlos Passe em Interlagos, aqui na Zona Azul de São Paulo. A chuva não veio. Quem veio foi o Rodrigo Batista. Num fim de semana sensacional. Ele não tem a volta mais rápida da corrida dessa vez. Ontem conquistou pole, vitória, liderança de ponta a ponta. E aí também a volta mais rápida. Hoje a volta mais rápida é do Ricardo Batista. Aí você vê a emoção da mãe do Rodrigo Batista. Mãe de piloto sofre também. Daqui a pouco o momento vai ser só de festa. Falta só meia volta para esse choro compulsível se converter num belíssimo sorriso. Sorriso de mãe de piloto vencedor, como vai sendo o Rodrigo Batista. Vai buscando a terceira vitória dele em 4 corridas da temporada de 2017 do Porsche Império GT3 Cup. Abriu a última volta com 1 segundo e 3 décimos de vantagem sobre o Ricardo Batista. Tá ali o Ricardo Batista recebendo pressão total do Miguel Paludo. O Paludo não desiste dessa segunda posição. Chega de vez ali na saída do Pinheirinho. Vai tentar o bote lá na frenagem para a junção, Miguel Paludo, para quem sabe conseguir essa segunda posição.
posição. Ricardo Batista vem numa pilotagem bastante defensiva. Ali na curva do Bico de Pato, eles vão acelerando pelo mergulho. Abre um pouquinho o Ricardo Batista. Pode ter abrido o suficiente. Pode ter aberto o suficiente. Meu Deus do céu, que empolgação. Pode ter aberto o suficiente para se garantir na segunda posição. Guilherme Pantel, depois dessa, um copinho d'água, tá? Enquanto o Rodrigo Batista já vem pela subida do café, sem tirar o pé do acelerador até o fim da corrida. Rodrigo Batista para a terceira vitória, já vem piscando faróis lá na curva da vitória, que nesse instante é mais curva da vitória do que nunca. Tá aí a bandeira quadriculada branca e preta para Rodrigo Batista, mais uma dele no Porsche Império GT3 Cup. Olha aí, o choro virou sorriso, a família do Rodrigo Batista comemorando mais uma dele na temporada 2017. Ali o pai do Rodrigo Batista também. O Ricardo Batista é segundo colocado, passa o Miguel Paludo em terceiro, o Adalberto Batista, o tio do Rodrigo, comemorando a vitória na categoria esporte. É o quarto colocado na prova, o quinto é Fernando Fortes, o sexto é Pedro Queirolo, o sétimo é Lico Kaisermodel, o oitavo é o Marcel Visconde, a nona posição do Carlos Ambrosio e o 10º lugar do Maurício Billy. Carlos Ambrosio, o vencedor da categoria Cup Master. Mais um trabalho incrível do Rodrigo. Na minha opinião, estava bastante confortável essa diferença de 1,5 segundo, 2 que ele manteve aí durante a prova. Para mim, estava totalmente sob controle para ele. E repito o que eu falei ontem, fazer isso, administrar a liderança com tranquilidade e com 50 quilos no banco do passageiro, não é para qualquer um, não. Rodrigo Batista, vencedor mais uma vez no Porsche Império GT3 Cup, de ponta a ponta na pista de Interlagos. Aí você vê o Carlos Ambrosio comemorando a vitória na categoria Master. Foi o 9º colocado na classificação geral. Piloto de rally Carlos Ambrosio comemorando a vitória na categoria Master. Tem um fim de semana bastante competitivo também. O Carlos Ambrosio, piloto do carro número 18. Já já vamos ter a festa do pódio. E a vitória na categoria Cup Sport ficando com o Adalberto Batista. Um belíssimo 4º lugar para o Adalberto Batista na classificação geral da prova. Valendo também a vitória na categoria Cup Sport. Aí está a festa do Adalberto Batista, piloto do carro número 10. Vencedor mais uma vez na categoria Cup Sport. Adalberto Batista e Fernando Fortes, os 2 primeiros colocados da Cup Sport, vão para o pódio geral também. Afinal de contas, foram 4º e 5º colocados nesta prova que abriu a segunda etapa do Porsche Império GT3 Cup na pista de Interlagos. Aí a chegada do Batista, a mãe dele vai lá, dá um tapinha na janela. O clima total de festa, 4 corridas, 3 vitórias do Rodrigo Batista. Com detalhe, a corrida que ele não venceu, não teve disputas. Foi aquela corrida com poucas voltas em Curitiba, em que a disputa foi suspensa antes mesmo da bandeira verde por conta das condições de segurança. A vitória atribuída ao Marcel Visconde, que era o primeiro colocado com o safety car na pista. E o Rodrigo Batista já está com a plataforma antiderrapante ali no teto do carro. Vai para cima do carro, vai comemorar, vai fazer a festa. Chega junto dele ali o Sérgio Jimenez, o coach do Rodrigo Batista, que faz mais uma vez a festa da vitória em Interlagos. O Bruno Monteiro vai chegando por ali também para acompanhar a chegada dos pilotos. Oi, Luke. Diga, Bruno. O Rodrigo tá aqui tirando o capacete, recebendo aí os cumprimentos dos mecânicos. Rodrigo, recebendo o cumprimento de todo mundo aqui. Inclusive de Titi, o segundo colocado, né? Exatamente. A família dominou a prova hoje, Rodrigo, mas você já se posiciona como cara a ser batido nessa categoria? Não sei, não dá pra falar muito. Eu tô começando agora na categoria. Obrigado. Família, Adalberto, fica por aqui também, a família dominou hoje. Foi legal, né? 3 dos 4, classificamos legal e também deu pra na corrida. Pena que não deu pra passar o Paludo, que aí ia dar um barba, cabelo e bigode, mas valeu. Valeu, Adalberto. Então, Rodrigo, hoje como é que foi essa corrida pra você administrar ali na frente, carregando o lastro? É uma prova onde você tá com uma vantagem muito boa, né? Mas foi muito mais difícil que ontem. O Ricardo e o Paludo estavam num ritmo muito forte.
E eu sempre estava olhando no retrovisor, eles estavam vindo forte. Eu acabei dando uma errada e o Ricardo chegou mais perto, só que daí eu consegui abrir depois de novo e daí só manter. Tá certo, vai lá comemorar no pódio, Rodrigo. Mais uma vitória de Rodrigo Batista, agora recebe o abraço, né, mano? 3 vitórias do Rodrigo Batista na temporada 2017. Ele diz que não, mas por enquanto é sim o cara a ser batido no Porsche Império GT3 Cup. E os 3 integrantes da família Batista no pódio, 2 deles comemorando vitória. O Adalberto Batista, além do 4º lugar na corrida, fica com a vitória na categoria Cup Sport. Aí o abraço emocionado da mãe do Rodrigo. E você confere o resultado final da corrida depois de 16 voltas. A vitória, mais uma dele, é de Rodrigo Batista, com 28 minutos e 7 segundos de corrida. A segunda posição do Ricardo Batista. Em terceiro, Miguel Paludo. Em quarto, vencedor da categoria Esporte, Adalberto Batista. O quinto é Fernando Fortes. O sexto é Pedro Queirolo. O sétimo é Lico Kaisermodel. O oitavo é Marcel Visconde. O nono é Carlos Ambrosio. E o 10º é Maurício Billy. Na 11ª posição, o Márcio Mauro. Em 12º, Dario Giustosi. Em 13º, Márcio Basso. Em 14º, João Paulo Mauro. O 15º, Evanoe Faria. O 16º é Guilherme Figueiredo. O 17º, Marcelo Stallone. O 18º é o Kleber Faria. Em 19º, Tom Vale. Em 20º, já o Werner Neugbauer, com 10 voltas de defasagem. Tentou a ultrapassagem sobre o Tom, acabou levando a pior, bateu, ficou fora da corrida. 19 pilotos levando os carros até o fim das 16 voltas da prova. Ficando fora também o Cristiano Piquet, e o Eduardo Rocha Azevedo não largou por conta do acidente que ele teve momentos antes da corrida, na tomada de tempos classificatória. Luque. Diga, Bruno Monteiro. E é importante para todo mundo saber, viu? Já está sorteado a inversão de grid. Inverte grid para a próxima corrida para os 6 primeiros colocados. Pedro Queirolo fica com a pole position, portanto, para a segunda prova da etapa. O sorteio é feito logo após a corrida, na presença dos pilotos. 6, 7 ou 8 posições. Essas são as opções que vão para Cumbuca, como dizemos lá na minha terra. 6 inversões, 6 posições invertidas, melhor dizendo. E a pole position fica com o Pedro Queirolo. Fernando Fortes vai largar da segunda posição. Adalberto Batista em terceiro. Miguel Paludo em quarto. Ricardo Batista em quinto. Rodrigo Batista em sexto. O 7º vai ser o Lico Kaisermodel e o 8º, Marcel Visconde, no grid da prova que vamos acompanhar ao vivo daqui a pouco no Grande Prêmio. Foi o Rodrigo Batista quem fez o sorteio. Para ele, o melhor dos negócios, né? Perde só 5 posições, poderia perder até 7, poderia ir lá para a 8ª posição. Aí o cumprimento de Denner Pires ao vencedor Rodrigo Batista. Olha o Tom Vale praticando drift, hein? Fez o Tom Vale. Na saída do mergulho ali Essa até vai cravado. pro momento Shell, hein? O momento Shell V-Power não são apenas ultrapassagens, Marcelo Não, Gomes? são momentos. São momentos. Exato. Explica para quem nos acompanha neste sábado, enquanto temos 13 horas e 1 minuto pelo horário oficial de Brasília, o que é e como se participa do momento Shell V-Power. O momento Shell V-Power é uma premiação promovida aí pela Shell, obviamente, onde nós selecionamos 5 momentos, melhores momentos do fim de semana de corrida, seja na Challenge ou na Cup. E desses momentos, nós publicamos aí nas nossas mídias sociais os 5 momentos e o público escolhe qual foi o melhor momento. Isso pode ser uma ultrapassagem, uma corrigida como essa do Tom. Uma brida, como eu falei na última foto da Uma corrida. brida. Pode ser um monte de coisa, um mergulho no mergulho. O que mais que teve? Correto. Onde o peso pesa. Onde o peso pesa, um mergulho no mergulho, um quero. Pode ser tudo que... Tá certo. E não é o Marcelo Gomes quem define o vencedor do Não, momento Shell V-Power. eu só É você apresento. que nos acompanha pelas redes sociais, por todos os canais do Porsche Império GT3 Cup na internet. Os pilotos vão se dirigindo lá para a festa do pódio. Nós vamos ter daqui a pouquinho a corrida da categoria Challenge, com o Mr. M largando da pole position. Ele adotou esse apelido mesmo, né? O Marcos Vario adotou o Magic Vario, ele estava procurando um para ele e ele adotou o Mr. M. E agora, Mr. M? Aí você vê o Tom Vale no momento em que foi lá para a área de escape. Nós vamos ter no pódio Rodrigo Batista, Ricardo Batista, Miguel Paludo, Adalberto Batista e Fernando Fortes. Vamos ter? Não, já temos. Aí estão todos eles com os belíssimos bonés da Michelin. E com os pilotos no pódio, nós vamos convocando. Tá com sede, Fernando Fortes? Então toma uma água aí, que chega o momento da sua premiação. 5º colocado na etapa, Fernando Fortes.
Belíssimo troféu dessa segunda etapa, hein? Quarto lugar na etapa. Família Batista tá em festa ali, né? Essa vai virar quadro na sala da casa de todo mundo. O quarto lugar é do Adalberto Batista. A terceira posição na etapa é do gaúcho Miguel Paludo. O segundo colocado, mais um bicampeão da categoria, é Ricardo Batista. E a primeira posição pela terceira vez em 4 corridas, valendo mais um troféu para a galeria dele que já vai ficando bem numerosa, Rodrigo Batista. Os pilotos com seus troféus ao alto, Rodrigo Batista, Ricardo Batista, Miguel Paludo, Adalberto Batista e Fernando Fortes, os 5 primeiros na prova que abre a segunda etapa do Porsche Império GT3 Cup. Eu quero ver o dia que vai chegar a uma festa de pódio da primeira corrida da etapa, são 2, em que eles vão trocar um banho de champanhe legal ali, porque todo mundo precisa do macacão sequinho, né, para a corrida de daqui a pouco. Eles têm 2. Será que tem macacão reserva? Eu tô para ver o dia que depois de uma primeira corrida vai ter banho de champanhe mútuo ali. A imagem da celebração entre os 5 primeiros colocados. Rodrigo, Ricardo, Miguel, Adalberto e Fernando. O Adalberto Batista e o Fernando Fortes vão ficar ali pelo pódio mesmo. Afinal de contas, nós vamos agora para a premiação da categoria Cup Sport. Primeira posição do Adalberto Batista, a segunda posição do Fernando Fortes, a terceira posição é do Marcel Visconde, a quarta posição é do Márcio Basso e a quinta posição é do Vanuê Faria. Pilotos da categoria Challenge já se preparando daqui a pouquinho. Vamos para a formação do grid da categoria Challenge. Na categoria Master, nós vamos ter no pódio o vencedor Carlos Ambrosio, o segundo colocado Maurício Billy, o terceiro Márcio Mauro, o quarto Dario Giustosi e o quinto Guilherme Figueroa. Luque. Diga, Bruno Monteiro. E enquanto não ficar pronto o pódio da próxima categoria, eu vou conversar rapidamente aqui com o Ricardo Batista, segundo colocado. Foi uma festa para a família hoje esse pódio aqui da categoria Cup, né? Com certeza, acho que nunca aconteceu, né? Primeiro uma dobradinha de uma família aqui na Cup, e ainda mais 3 nos primeiros 4 lugares, né? Acho que isso é muito legal, mostra que a família tá vindo forte aí pro ano. E agora, como é que bater nessa família, nessa disputa familiar, o Rodrigo Batista tá com uma vantagem muito grande. Como é que foi tentar acompanhá-lo ali? Ele estava muito rápido, realmente. Ele tá muito rápido, ele tá muito bem, se acostumou muito rápido com o carro. E a minha eu ia tentar acompanhá-lo o mais próximo possível, tentar aproveitar um erro aqui, um erro ali. E ao mesmo tempo eu tinha que me preocupar muito com o Miguel atrás de mim, que também estava num ritmo muito forte, principalmente nas últimas 3 voltas, que foi que eu tive que me preocupar muito mais com o Miguel do que com o Rodrigo, porque meu carro começou a perder muito rendimento. Tá certo, então agora vamos para o pódio da categoria Sport, onde tem mais um Batista lá no alto do pódio. Tá certo, tá todo mundo ali, então vamos convocando a premiação ao quinto colocado, mais um troféu lá para Fernandópolis. Vanuê Faria. Entrega personalizada para o Vanuê Faria, o quinto colocado. Na quarta posição da prova, mais um troféu lá para Ribeirão Preto, né? Márcio Basso. Entrega personalizada também para o Márcio Basso, o quarto colocado. Vamos fazendo a premiação ao terceiro colocado da categoria Cup Sport, Marcel Visconde. Belíssimo troféu da etapa, hein, Guilherme Pantel? Segundo colocado, tá ali no pódio de novo, não sai mais dali. Então vamos mandar esse troféuzinho lá para São Bernardo do Campo, né? Para Fernando Fortes. Ele trouxe a torcida organizada hoje, hein? São Bernardo do Campo em peso ali. E mais uma vez o troféu da vitória na categoria Cup Sport. Esse já mandou providenciar uma estante nova para casa, tá faltando espaço. Adalberto Batista.
Os pilotos com seus troféus ao alto: Adalberto Batista, Fernando Fortes, Marcel Visconde, Márcio Basso e Vanoe Faria, os 5 primeiros colocados da categoria Cup Sport. O Vanoe, temendo talvez a ideia que eu sugeri agora há pouco aqui, já tirou o time rapidinho ali de perto das garrafas de champanhe, né? Olha quem foi, olha quem foi. É só dar ideia, viu, Marcelo Gomes? Tá aí a celebração dos 5 primeiros: Batista, Fortes, Visconde, Basso e Faria. Agora vai ter de ter macacão reserva, como sugeriu o Marcelo Gomes. Olha só como ele ficou irritado. O momento é de festa total pro Adalberto Batista. Olha o céu, rapaz, olha o céu. Bom, vamos preparando a pista para a formação do grid da Challenge e vamos preparando o pódio da categoria Master. Guilherme Figueiredo é o 5º colocado. Ou melhor, o Marcelo Stallone é o 5º colocado, o Guilherme Figueiredo é o 4º, o 3º é o Márcio Mauro, o 2º é o Maurício Billy e o vencedor é o Carlos Ambrosio. O Billy já está por ali, conhece bem o caminho, é tricampeão da categoria Cup Master. Tá por ali o Figueiredo na 4ª posição. Carlos Ambrosio, mais uma dele na categoria Cup Master. Vai chegando agora o Márcio Mauro para tomar o 3º degrau. Cadê o 5º colocado? Cadê o Marcelo Stallone? Onde é que está o Marcelo Stallone para receber seu troféu no pódio da categoria Cup Master? Luke. Chegou o Dario Giustosi ali. E aqui vai aparecendo em 6º lugar no monitor. Luke. Diga, Bruno Monteiro. Enquanto o pódio é formado, eu vou conversar rapidinho com o Adalberto Batista. Segura só um pouquinho, Bruno Monteiro, que já temos os pilotos ali no pódio. Então vamos ao pódio, Segura mas depois eu converso com o ali Adalberto. que eu quero escutar o Adalberto. Mas vamos lá, a formação do pódio aí está diferente do resultado que nos foi apresentado? Sem problemas. Cadê o troféu do 5º colocado? Vai lá para Três Corações, Minas Gerais. Guilherme Figueiredo. A 4ª posição na categoria Cup Master. Esse é o troféu que vai para mais longe, né? Na etapa de agora. Vai lá para a Argentina. É o troféu de Dario Giustosi. E logo depois da corrida, havíamos anunciado mesmo Dario Giustosi na 4ª posição. Não entendi a inversão que houve na tela aqui. Queiram me desculpar mais uma vez os pilotos. O 3º colocado da Cup Master, mais um troféu para ele, é o Márcio Mauro. Segunda posição da categoria Cup Master, Maurício Billy. Opa. E houve um incidente ali no pódio. A gente vai restabelecer a condição do troféu do Márcio Mauro sem o menor problema. E assim terminamos a nossa cerimônia. Não, terminamos não. Tá faltando ainda o troféu do vencedor. Mais uma dele, Carlos Ambrosio. Mas faz 50 esse ano, é a regra, né? Carlos Ambrosio, Maurício Billy, Márcio Mauro, Dario Giustosi e Guilherme Figueiredo, os 5 primeiros colocados da categoria Cup Master. A segunda corrida do fim de semana, um fim de semana atípico com 3 provas na pista de Interlagos. Aí aquela festa contida do champanhe para que se preservem os macacões dos pilotos para a corrida de daqui a pouquinho. Luke. E agora sim, vamos lá com o Bruno Monteiro. E o único vencedor a não poupar o champanhe hoje, né? Também saiu carregado daqui. Vai sair com uma estante cheia. Como é que foi essa primeira prova do dia? Não me pouparam, né? Na verdade, o Marcel e o Márcio Basso me sacanearam ali na segunda. Mas foi muito legal, principalmente o Rodrigo e o Ricardo fizeram a dobradinha. Pena que eu não tive ritmo para... Quem sabe a gente fazia os 3, primeiro, segundo e terceiro, mas só de ser 4º eu estou muito feliz. Consegui segurar o Fernando Fortes, que está sendo forte desde que começou aí na Cup e tinha sido bem ontem já, então fiquei feliz. 4º e primeiro na Sport, muito bom. Certo, Adalberto, daqui a pouco tem outra prova, boa sorte. Obrigadão, um abraço. Luke Monteiro, então vamos armando o grid aí que daqui a pouco começa a categoria Challenge.